essa pessoa que Deus colocou do seu lado, diga assim, ó: vamos louvar a Deus com alegria essa noite. Vamos louvar a Deus com alegria em nome de Jesus. Vamos. Diga assim: por onde eu for a tua bênção, e onde eu colocar as minhas mãos, minha entrada é minha saída, pois sobre mim há uma promessa que diz assim: prosperarei, transbordarei, meus celeiros fartamente se encherão, minha casa terá sempre o quê? Onde eu puser a planta dos meus pés, pois sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei, à direita, à esquerda, à minha frente e para trás, à direita, à esquerda, à minha frente. Celebra o Senhor nessa noite. Por todo lado, sou abençoado, tudo que eu faço, sou abençoado em ti, Senhor, Mais uma vez, amado, declara essa canção no começo assim: por onde eu for a tua bênção, onde eu colocar as minhas mãos, a minha entrada é a minha saída, pois sobre mim há uma promessa: prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente, a minha casa terá sempre, onde eu puser a planta dos meus pés, pois sobre mim, sobre ti, sobre nós, diga: prosperarei, transbordarei. Quero ver você à direita, à esquerda, à minha frente e para trás, à direita, à esquerda, à minha frente. Celebre-se Deus por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado por ti, Senhor. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, somos abençoados por ti, Deus. E assim, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Diga: toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para nós essa noite, e em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado. Profetize isso essa noite, diga: por todo lado, sou abençoado, em tudo que eu faço, sou abençoado. Somos abençoados por ti, Deus. Eu sou abençoado por ti. Pegue a sua Bíblia, por favor. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 14. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 14. Vou procurar ser bastante breve, mas quero usar do tempo com muita sabedoria. Todos acharam o primeiro livro das Crônicas, capítulo 14, lendo a partir do verso de número 8. Esse é o momento em que Davi
tem o reinado de Israel reconhecido, e ele assume como rei de Israel, sobre todo Israel. E nós vamos ver exatamente o que acontece logo após esse momento marcante na vida de Davi, lendo a partir do verso 8. Diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo-o Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregar-nos-á nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso, chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ali, deixaram os seus deuses e ordenou Davi que se queimassem. Porém, os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo, Davi consultou a Deus e este lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim, se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Graças a Deus. Vamos orar. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai eterno, te damos graças por esse tempo tão precioso, onde podemos cantar e declarar as tuas maravilhas. Pedimos agora que o Senhor fale conosco, que teu Espírito venha com poder e glória, e que a nossa vida seja impactada pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Assente-se aí, por favor. Alguém fecha aquela porta ali para mim, ó. Eu não sei quem está na recepção lá hoje. Vai me ajudar fechando a porta ali do meio, que ela distrai pra caramba. Você está falando aqui, vem um carro passar. Sabia que quando você está pregando aqui, para o carro, o cara para ali na porta e fica olhando para a gente. Qualquer dia eu vou dar um tchau assim, ó. Eu não sei quem é que está na recepção hoje. Pedir para ficar mais perto na porta aí, por favor. E fechar. Muito bem. Isso. Aí não distrai tanto. Muito bom. Esse trecho das Escrituras, ele é fantástico, porque ele fala de um momento definidor na vida de Davi. É um momento em que parece que o sonho de um menino se torna realidade. Quem conhece a história do momento em que Davi é escolhido dentre todos os seus irmãos para ser o futuro rei de todo Israel e é ungido pelo profeta Samuel, isso se dá quando ele ainda era um adolescente entrando na sua mocidade, e ele sonha com um momento, com um dia como esse, o momento em que finalmente a promessa de Deus se cumpriria. O fato de você ter sido separado por Deus para algo, não diz necessariamente quando aquilo vai se cumprir. Por exemplo, eu recebi o meu chamado para ser pastor com 16 anos de idade. Mas eu fui efetivamente assumir um ministério pastoral assim de tempo integral na igreja, cuidando, quando eu já tinha 25 anos. 25 anos, quando eu entrei no ministério de tempo integral. Ou seja, quase 10 anos depois. O momento em que a gente recebe um chamado
É um momento em que Deus simplesmente aponta a direção para onde Ele vai nos levar. E a gente fica sonhando com isso. Muita gente foge de um chamado. Tem muita gente que foge de um sonho que Deus deu, uma direção que Deus apontou. Mas esse momento aqui, o momento no capítulo de número 14 em diante, quando os mensageiros são enviados e Davi é reconhecido finalmente como rei de todo Israel. Seria um momento de festa, de êxtase, de alegria. É um momento, aquilo que você um dia sonhou alcançar, finalmente está se cumprindo. Um momento em que Deus falou para você, naquele trabalho, daquele comércio, daquele projeto, e você sonhou, você trabalhou, você esperou, e de repente aquele dia chega, e a gente acha que daqui para frente vai ser só bênção. Esse texto fala que é exatamente o contrário. O texto diz que no momento em que Davi é ungido rei sobre todo Israel, preste atenção, e você que está acostumado a me ouvir pregar, sabe que você tem que me ouvir pregar com Bíblia aberta. Então você nunca fecha a Bíblia, porque a gente vai caminhar no texto, tá bom? Olha que coisa interessante. Quando o milagre, quando a bênção chega na nossa vida, não é só os nossos amigos que ouvem, os nossos inimigos também. Olha o que diz o verso número 8. Ouvindo quem? Quem? Fala alto, gente. Ouvindo os filisteus. Quem eram os filisteus? O maior inimigo do povo de Israel. Quando o povo ouviu que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, o que eles fizeram, diz o texto? Subiram contra Davi. Uma coisa que a gente tem que aprender, a unção de Deus e a porta que Deus abre sobre a nossa vida incomoda as trevas e levanta oposição. É sempre assim. Por isso que eu digo que quando a oposição se levanta, é porque eu estou exatamente no lugar onde Deus quer que eu esteja. Tem muita gente que diante da oposição fica desesperado, chateado. Eu não, eu me alegro. Quando as trevas começam a se agitar, é porque eu sei que a hora que Deus preparou para mim está se cumprindo e o diabo está furioso. O texto diz que no momento de êxtase para Davi, finalmente o reinado chega, ele assume como rei, ouve os filisteus e se levantam contra Davi. O texto diz que eles se preparam, eles armam guerra para subir contra Davi, para fazer o quê? Para fazer o quê? Prender Davi. Sabe por quê? Os filisteus reconheciam que a unção de Deus estava sobre Davi, e se ele assumisse o reinado sobre Israel, ninguém poderia deter aquilo que Deus ia fazer através do seu servo. É por isso que o inimigo tenta impedir aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. É por isso que o inimigo tenta impedir você de estar na igreja, de você estar firme com Deus, de você estar no óleo da palavra, porque ele sabe que todas as vezes que você está assim, você se torna imbatível. O teu casamento se torna o melhor momento e lugar da sua vida. Quando Davi assume o reinado, quando finalmente a unção de Deus rompe na vida de Davi, os filisteus se levantam para o prender. O inimigo está sempre tentando prender a gente, tentando amarrar a gente, tentando impedir a gente de viver tudo aquilo que Deus sonhou para nós. Essa é a artimanha dele, esse é o projeto dele. Ele quer nos prender, ele quer nos amarrar, ele quer nos colocar impossibilidades de vestir o melhor. Agora olha que coisa interessante, eu sempre amei a figura de Davi, a sua impetuosidade, porque quando ele ouve que os inimigos vieram contra ele, ele corre. Corre ou não, gente? Pelo contrário, ele tem a mesma atitude que ele teve contra Golias. Contra Golias, Davi faz o quê? Ele corre na direção do gigante. Quem conhece o Deus a que serve, quando o inimigo se levanta, a gente não corre dele, a gente corre contra ele. O texto diz que Davi, ele sai contra eles. Ele não fica com medo, sabe por quê? Ele sabia que aquele era o momento de bênção da sua vida, e ninguém ia roubar aquilo que ele havia esperado há tanto tempo. Tem gente que diante da oposição se acovarda. Tem gente que diante de um levante do inimigo,
quando o inferno se levanta contra nós, tem gente que se acovarda, se atemoriza. E deixa eu te dizer uma coisa, filisteu pode ser muita coisa para nós hoje. Uma enfermidade, uma palavra contrária. Pode ser uma situação que vem contra você e te faz fazer o quê? Temer. Você fica apavorado. Você já ficou apavorado? Sim ou não? Levanta a mão e me ajuda aí, porque eu já fiquei várias vezes, viu? Mas eu aprendo nesse texto é isso. Sabe de uma coisa? Deixa eu dizer algo para você aqui hoje à noite. Você foi ungido pelo Senhor para vencer. A unção de Deus está sobre a sua vida. E pode esperar a oposição, ela vai vir, ela é inevitável. O inferno todo se levanta contra nós diariamente. Trouxa é a gente de achar que não, o diabo não está mexendo comigo, não. O quê? A partir do momento que você é de Deus, de que Jesus é Senhor da sua vida, o inferno se levanta para tentar te destruir. Só que a nossa situação não é de fuga. Nós sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Davi sabia que o óleo da unção sobre a sua vida dava a ele autoridade e o capacitava para ir contra os filisteus e alcançar vitória em nome do Senhor. Lembra como ele fez contra Golias ou não? Tu vens contra mim com espada e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O segredo é quando a gente sabe em nome de quem a gente está indo. Vai no teu nome só para você ver, esborrachar. Tem gente que está tentando vencer na vida segundo a sua própria força, segundo a sua própria sapiência, segundo a sua própria condição. Se prepara, viu, meu irmão? Você vai quebrar a cara. Porque a única forma da gente prevalecer contra o inimigo é quando a unção de Deus está sobre a nossa vida. Agora aqui a gente aprende esse momento, porque tudo aquilo que o diabo arma e intenta para nos fazer destruir, Deus tem o poder de reverter para nos impulsionar para algo ainda melhor. Você pode dizer amém para isso ou não? Eu creio que quando a oposição surge, ela não é para me impedir, é para me dar a oportunidade mais uma vez de ver a glória de Deus e o seu poder se manifestar na minha vida. Olha o que acontece. Quando os filisteus vieram, versículo 9, e investiram contra ele. Essa palavra é muito forte. Há um investimento das trevas contra nós. É só você olhar ao redor aí. Se tem uma coisa hoje presente, é a investida do inimigo contra a nossa vida. Diariamente, o inimigo investe contra nós. É contra o casamento, é contra os nossos filhos, é contra a igreja, é contra a nossa vida espiritual. E ele não mede esforços. Ele joga sujo e pesado. Ele não respeita regras, ele não tem regra. O diabo, ele vem para matar, roubar e destruir. E para cumprir o seu ministério, porque esse é o ministério dele. O ministério do diabo é esse. Eu vim matar, roubar e destruir. E para cumprir o propósito do seu ministério, ele faz qualquer coisa. O texto diz que ele investiu contra ele aonde? No vale. Não tem pra onde correr. É montanha de tudo quanto é lado. O inimigo é assim, ele nos pega no lugar mais vulnerável. Ele investe no melhor momento. Você já percebeu que é assim ou não? De repente você recebe uma notícia boa. Ontem eu estava com a Mariana Valadão e o Felipe, seu marido, lá na igreja central. Nós saímos depois para comer alguma coisa, ele contando assim com detalhes, assim, entusiasmado sobre aquilo que Deus estava fazendo na sua vida. Eles estão começando uma extensão da igreja da Lagoinha em Niterói, no Rio de Janeiro. Ele contou ontem no culto, o teatro que eles estão alugando, 350 lugares. Mal começou, já tem 200 pessoas no grupo de comunhão que eles começaram. Animado, feliz. Hoje eu fui buscá-lo no hotel para levar para o aeroporto. Ele desceu cabisbaixo. Pô, falei, o que foi? Lembra que eu te falei do negócio do teatro? Acabei de receber um e-mail da mulher dizendo que ela não vai poder alugar mais. Falei, e aí? Falei, não sei. Talvez só em agosto, o advogado não está querendo liberar. Eu falei assim para ele, você se prepara, porque Deus tem coisa muito maior para a sua vida. Sabe por quê? É sempre assim. A gente recebe uma notícia boa, o diabo investe contra a gente.
Quando uma porta se abre, parece que o capiroto desgraçado está esperando atrás da porta. Porque ele é ladrão de alegria. Era um momento de êxtase de Davi. Finalmente, eu estou assumindo aquilo que Deus havia me prometido como herança. O óleo, eu acho que Davi se lembrou daquele dia em que, desprezado pelos seus irmãos, esquecido pelo seu pai, nem chamado para ser levado à presença do profeta ele foi. Tiveram que buscar o menino lá no meio da malhada de ovelha, fedendo a bode. E na presença de todos o profeta derramou, deitou azeite na sua cabeça. E agora, finalmente, ele é colocado como rei sobre todo Israel. Feliz, radiante. Chega uma notícia, ó, os filisteus estão vindo aí contra você, viu? Põe a barba de molho. Eles investiram contra Davi, no vale dos Refaíns. O inimigo é assim, ele vai sempre tentar roubar. Quando a gente está disposto a melhorar, às vezes é no relacionamento em casa, a gente decide, assume um compromisso, não, eu vou investir no meu casamento, vai dar certo, eu vou amar essa mulher, eu vou amar esse homem, como ninguém nunca amou ninguém toda a vida. Eu vou acreditar nos meus filhos, eu vou fazer o possível para estar envolvido na igreja, e a gente está cheio de ânimo, a gente começa a ver um momento de êxtase na nossa vida, de repente vem a investida do inimigo. É um diagnóstico contrário, é uma porta de emprego que se fecha, é assim. Outro dia eu ouvi um casal aqui na igreja falar assim para mim, pastor, foi só a gente marcar a data do casamento, me mandaram embora. Me mandaram embora. E aí? Eu falei, e aí? Você vai mudar a data só porque fechou o emprego? Ou você vai ficar firme naquilo que um dia Deus colocou de sonho no teu coração? Falei, pastor, é mistério. É mistério. Falei, não é mistério não. Sabe por quê? O inimigo quer que a gente retroceda. Porque uma coisa ele sabe, contra nós ele não pode. Mas ele vai usar sempre de uma arma. Ele vai tentar nos fazer ficar coagidos. E a gente começa a andar para trás. A gente começa a recuar. A gente começa a ficar com medo, achando é melhor. Eu acho que não vale a pena, eu acho que eu dei um passo, foi na ansiedade. Não, eu acho que eu segui meu coração. O texto diz que eles investiram contra ele. Tem investida contra a sua vida aí? Estão investindo contra você? Se preparem, vem coisa boa pela frente. O texto diz, olha que coisa interessante, que aí Davi faz algo que é vital para a gente caminhar para aquilo que eu chamo de o dia em que Deus rompe as barreiras na nossa vida. O segredo está aqui no verso de número 10. Está com a Bíblia aberta aí ou não? Se tiver uma caneta na mão, ajuda ainda mais. Olha o que Davi faz. Davi consultou a quem? A quem? A Deus. Está aqui o segredo, ó. Apertou, ora. Busca a direção de Deus. Davi sabia o poder que havia na oração. E tem muita gente que diante da oposição inimiga, esquece que a maior arma que ele tem não é estar amarrado. Porque tem gente que é assim, né? O diabo levanta e está amarrado, cruz credo. Não. A maior arma que a gente tem qual é? É a oração. É a oração. Davi consulta a Deus. Em outras palavras, ele não confia na sua própria experiência e na sua própria perspicácia. Ele poderia muito bem ter sido movido pela emoção e tomado uma atitude incoerente. Aí ele ora a Deus. Diante da adversidade, diante da investida do inimigo, dobre o teu joelho. Fala com Deus. A pergunta de Davi é clara. Ele diz, eu vou subir contra eles ou não? O Senhor vai entregar ele nas minhas mãos ou não? Agora olha que coisa linda. O texto diz no versículo 10 de que quando ele ora, Deus responde. Você sabia que Deus responde a tua oração ou não? Deus fala contigo. Quando você fala com Deus, não é um monólogo, Deus responde. Deus respondeu. De que forma? Tem muita gente que às vezes fica analisando, Senhor, pastor, como é que é esse negócio? Deus falou, veio uma voz do céu, meio assim, meio Cid Moreira, e falou assim com Davi,
vai, Davi, sobe porque... É assim ou não é? Não. Deus fala conosco de diversas maneiras. Deus usa situações do dia. Deus usa pessoas. Mas acima de tudo, Deus fala conosco através do seu Espírito. Deus fala conosco. O que eu vou fazer? Ora primeiro. O problema é que primeiro você faz, aí depois você fala, então Deus, sabe o que aconteceu? Eu assim fui meio precipitado. Agora eu estou orando por livramento. Não é mais por discernimento. Primeiro ele ora, depois ele age. A gente faz o contrário, a gente age, depois ora. É verdade ou não é? Eu sei que é, porque eu sou assim também. Tem hora que a gente fala, Jeová, desculpa aí, me deu uma acelerada. Ajuda aqui. Davi ora a Deus. Ele fala com o Senhor. E Deus responde e diz, pode subir, porque os entregarei nas tuas mãos. Meu irmão, a resposta de Deus para a nossa vida, ela é sempre favorável. Ela nunca é desfavorável. Deus nunca vai dar uma resposta para te prejudicar. É sempre para te abençoar. Tem gente que acha que quando Deus fecha a porta, é porque Ele não gosta de você. É o contrário. Se Ele fechou, é porque Ele quer te livrar. Porque tem gente que não pede para Deus dar resposta. Tem gente que pede para Deus endossar aquilo que Ele quer. Está errado. A gente ora e espera. Enquanto Deus não fala, o que a gente faz? Nada. A gente fica parado. Davi ora a Deus e espera a resposta. E olha o que acontece. Verso número 11. Está me acompanhando aí ou não? Vamos em frente, preciso de água. Me arruma um copo d'água aí, por favor. Versículo 11. Subindo Davi a Baal Perazim. Eu preciso de monitor aqui também, viu, Pipo? Eu estou ouvindo mais daí do que daqui. Agora melhorou. Opa, agora ficou bom. Subindo Davi a Baal Perazim. Olha o que aconteceu. Ali os... O que aconteceu? Obrigado. Pô, essa água aqui veio meio defeituosa, hein? Ali os... O meu está diferente. Ali os derrotou. Ferir é diferente de derrotar. Nem sempre quando você fere, você derrota. A minha Bíblia está assim, ó. Ali os derrotou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus dá uma palavra sobre a sua vida, pode ir de cara, porque a vitória é sua em nome de Jesus. Quando Deus disse assim para ele, pode ir. No final do versículo 10, eu vou entregar nas tuas mãos. Versículo 11, Davi obedece uma direção clara de Deus. E ali ele os derrota. E disse, olha que coisa maravilhosa. Presta atenção nesse texto. Olha a palavra de Davi. Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe a água. Deixa eu dizer um negócio para você hoje à noite, sobre a ordem da palavra de Deus. Quando Deus te manda avançar, mas vai sem medo, porque o inimigo vai abrir igual a água. Já tentou? Quem já brincou com água assim? Já viu aquelas cortinas de água quando você põe a mão assim? Ó? É gostoso, não é? Dá trabalho? Você faz muito esforço? Não é nada, é a mesma coisa que Deus faz. Deus rompe a barreira inimiga como quem rompe água. Olha que coisa linda, quando o inimigo se levanta para tentar te fazer destruir, desanimar, Deus fala com você e diz assim, pode ir, a vitória é tua, no meu nome. Davi vai e dá um testemunho, diz, por meu intermédio, e eu gosto dessa palavra aqui, porque tem gente que acha que batalha vem de mão beijada. Davi teve que pelejar, viu, irmãos? Ou você acha que ele ficou de braço cruzado vendo o anjo da espadada? Vai, anjo, é isso aí, quebra ele no meio. Vai nessa força, anjo. Não. O texto diz que quem é que subiu contra ele? Quem? Davi. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem que se esforçar, viu? Você tem que pagar o preço. Você tem que subir. Você tem que suar a camisa. Você tem que orar. Você tem que fazer alguma coisa. Deus já liberou uma palavra de vitória para você, mas você tem que fazer a tua parte. O texto diz que a palavra de Davi, o testemunho dele é um negócio extraordinário. Tanto é que aquele lugar começa a se chamar o quê? Baal Perazim. Você sabe o que significa Baal Perazim ou não? O Deus que abre caminhos.
Que coisa linda, não? Quando o inimigo tenta botar uma barreira na tua frente, Deus vai na tua frente abrindo o caminho pelo poder que há no nome de Jesus. Aquelas barreiras intransponíveis que você acha que não tem mais jeito, seja um diagnóstico médico, seja uma crise na família, seja um problema no trabalho, aonde você vê uma muralha. Deus, o Deus que abre caminho, vai na tua frente, Ele te ajuda, Ele abre um caminho para você, como quem abre e rompe águas. Agora, olha que interessante. Ali, eles deixam seus deuses. Todo mundo sai correndo. Abandona os filisteus. E aqui ele está se referindo aos filisteus. Todos eles, linha na pipa. Linha. Fugiram. Aí todo mundo começa a se alegrar. Glória a Deus, a vitória é minha. Sabe aquele momento em que você prevalece contra o inimigo? Você fala, agora ninguém me segura, capeta. Vem para você ver. Mas eu vou pisar na tua cabeça. Você acha que o diabo se dá por vencido ou não? Continua lendo o texto. Versículo 14. O que começa a dizer no versículo 14? Como é que é? Mas de novo. Mas de novo. Como ele se dá por vencido? Não. Não. Ele não se dá por vencido. É por isso que a nossa luta, a gente tem que resistir até o sangue. É até o final. Porque tem gente que é assim. Ele tem uma vitória aqui e escorrega colar. Ele vive numa montanha russa. O texto diz que de novo os filisteus tornaram e fizeram o quê? O quê, gente? De novo. Pô, mãe, de novo. Pastor, não aguento mais. Eu achei que esse problema tinha sido resolvido lá atrás. Eu achei que esse problema com meu filho lá atrás tinha sido tratado de novo. Mas pastor, eu achei que eu já tinha vencido essa enfermidade. Ela surgiu de novo. Mas de novo. Porque, meu irmão, a vida é assim. A gente mata 10 leões por dia, mas no dia seguinte parece que nasce uma nova ninhada. É assim. De novo. E eu gosto da palavra de Deus porque ela é assim transparente em revelar como é que a vida é. Em nenhum momento na Bíblia nos apresenta uma vida que é um mar de flores. Não tem. Eu não conheço um texto na Bíblia assim, não. Como história, né, da princesa. E eles viveram felizes para sempre. Não tem. O texto diz que depois de derrotar, depois de vencer, depois de romper com água, o inimigo volta. E deixa eu te dizer uma coisa. Normalmente quando ele volta com uma força maior. Ele vem e traz armas novas. Ele tem estratégias novas. Ele tem recursos diferentes. Ele vai tentar agora derrubar você numa área diferente, porque naquela ele viu que você sustentou bem. Ele vai tentar uma outra forma, um outro jeito, uma outra pessoa, um outro caminho. Algo no teu coração, alguma brecha, alguma situação. De novo, ele investe. Eu fico impressionado às vezes com o disparate que existe em investimento. Você sabia que o investimento que é feito no reino das trevas por gente que serve ao diabo conscientemente e alguns inconscientemente é algo absurdo. Se você soubesse o tanto de dinheiro que se investe para a campanha pró-homossexualismo, você ficaria boquiaberto. O que tem de organização não governamental, dinheiro vindo de fora, para investir numa campanha contra a família, o investimento é pesado. Aí a gente vem para a igreja, e o povo de Deus não investe nada na vida dos outros. É triste. Aí por isso que a gente às vezes vê o disparate na guerra. Outro dia eu estava lendo,
Saiu uma pesquisa sobre a quantidade de dinheiro que se levanta para missões no mundo. Você gasta mais dinheiro com chiclete e com bala do que você dá para missões. Está aí. Por que às vezes as pessoas perguntam assim, nossa, mas como o islamismo está tomando conta da Europa? Sabe por quê? Dinheiro. Investe. Eles acreditam numa causa, para um cara botar bomba no corpo e gritar, alá, e puf. É porque o cara acredita. A gente não acredita na verdade que nos foi entregue. E aqui vai o meu desabafo, viu, gente? Porque às vezes a gente faz um apelo para ajudar, para começar um trabalho, para investir numa obra, para sustentar um ministério, e a nossa visão é desse tamanho, ó. Eu aprendo com esse texto. Deixa eu te dizer uma coisa. O texto diz que os filisteus haviam sido derrotados não muito tempo antes. Você sabe o que eles precisaram gastar para renovar o seu arsenal de guerra? Rearmar os seus soldados. Porque o texto diz que Davi, está acompanhando comigo a Bíblia aí ou não? Presta atenção. O texto diz lá no versículo de número 12, que ali, aonde eles deixaram os seus deuses, ordenou Davi que fossem tudo queimado. Naquele lugar, tudo que eles tinham, e essa era uma prática comum das batalhas, queimava-se tudo, roubava-se os bens, armas, escudos, capacetes. Mas o inimigo, ele banca a investida contra nós. Banca. O texto diz que no versículo de número 14, de novo, melhor 12, de novo, eles tornaram e fizeram uma investida no vale. É assim. Ele vai investir, ele vai investir, ele vai investir, ele vai investir. Qual que é a atitude de Davi? Versículo 14. De novo, Davi faz o quê? Consulta a Deus. Porque tem gente que acha que é assim, né? Ele ganha uma batalha, ele já se acha o super-homem gospel. Ele não precisa nem orar mais. Estou tão na unção que eu já sei o que fazer, não preciso nem orar. A pior coisa que existe é o orgulho santo. É a arrogância da fé. É quando a gente acha que a gente vai na nossa própria força. Sabe quem caiu diante de um sentimento como esse? Sansão. Os filisteus vinham, Dalila amarrava, ele quebrava todo mundo. Pegava a queixada, matava 1000, arrancava portão nas costas. Soldados vinham para pegá-lo à noite, mas com o dedo mindinho ele matava uns 15. E ele começou a ficar cheio de si, eu sou o cara. E começou a se envolver no pecado, eu sou o cara. Chegou um momento que ele disse, de novo, eu os ferirei como antes. Sem saber que o Espírito de Deus já havia se afastado dele. Davi não é bobo nem nada. Ele conhecia a história. Ele já conhecia, tinha ouvido falar da história de Sansão. E ele de novo faz o seguinte, eu vou consultar a Deus. Sabe por quê? Nem sempre a estratégia que Deus usou antes é a mesma que ele vai usar agora. Tem hora que Deus manda você investir, ir para frente. Tem hora que Deus manda você fazer o quê? Ficar parado. Lembra de Josafá ou não? É o mesmo Deus, é ou não é? Ele poderia te dizer, vai para frente, como eu fui com Davi, quebra tudo, quebra geral. Contra Josafá, Deus diz o seguinte, nessa peleja, você vai ficar o quê? Parado, não vai fazer nada, fica chupando cana. Chupar cana é bom, não é, gente? Faz tempo que eu não chupo cana. É uma delícia chupar cana. Mordeu o bagaço. De novo, Davi consulta. Aprenda com esse trecho hoje à noite na sua vida. Cada situação exige consultar a Deus de uma forma diferente. Nem sempre você vai lidar com a mesma situação da mesma forma. Às vezes vem a mesma situação, mas Deus está falando para você o seguinte, agora a estratégia é outra. Versículo 14. No versículo de número 10, Deus diz o que para ele? Sobe. Foi ou não foi?
Davi agora ora, é o mesmo inimigo, é o mesmo vale, é a mesma situação. Agora o que Deus diz para Davi? Não sobe. Vai entender Deus. Vai entender. Mas Deus, o senhor disse antes para subir. Pois é, mas quem é Deus sou eu. Você vai ficar quieto agora, dá licença. Não é engraçado os negócios que Deus faz ou não? Deus de repente vai para o Senhor, eu não estou entendendo. Não é para entender, é para obedecer. Fica na sua. Mas o senhor mandou subir antes, eu já estava com a faca no dente. Eu já tinha treinado, tinha afiado a espada. Eu já estou orando e achando que Deus vai. Aí Deus diz assim, não senhor, não sobe. Ele diz, você vai rodear por trás. Olha que coisa interessante. Eles estão esperando, sabe por quê? O inimigo vai sempre esperar a mesma reação da gente. O inimigo vai sempre cutucar a gente esperando que a reação vai ser a mesma. Mas quando a gente está dirigido pelo Espírito Santo, ele nos dá as estratégias corretas. Os filisteus esperando que diante do vale, Davi viesse contra ele como viera dantes. Olha a orientação de Deus. Você vai subir, rodear por detrás, atacar por defronte das amoreiras, e há de ser que, olha que coisa linda isso aqui, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras. Meu irmão, sabe o que isso aqui quer dizer? Há um exército de Deus que está disponível para nos ajudar. Você já imaginou um negócio desse? Davi, cerca, copa de amoreira, cercado, todo mundo lá. De repente você vai ouvir um estrondo de marcha. Porque marchar era interessante que quando um exército vinha marchando contra o inimigo, você ouvia como se fosse um trovão, como um compasso de marcha. Deus diz, se prepara, você vai ficar só na retaguarda, porque você vai ouvir um estrondo de um exército. É o meu exército, que eu já dei ordem a teu respeito. Essa batalha agora, ela vai entrar num outro nível. Você já não vai mais lutar simplesmente com as tuas forças. Você vai lutar agora com a força do meu exército. Meu irmão, saiba de uma coisa. Quando o inimigo volta contra você, mal sabe ele de que Deus já tem um exército preparado no meio de copas de amoreiras, esperando para vir te ajudar. E o texto diz que então, quando você ouvir o estrondo. Ontem, voltando aqui, na conversa, a gente saiu e depois ficou batendo papo, quase 1h da manhã. E o Felipe estava falando para mim de uma senhora intercessora, uma mulher de oração lá de Niterói. Ela falou assim, rapaz, eu lembrei desse texto na hora. Ele falou assim para mim, a mulher quando ora, de vez em quando ela dá uma batida no pé assim, orando. Sabe aquelas irmãs que, meu Deus! Ele falou assim, cara, quando a mulher bate o pé no chão, é um negócio nesse, parece que tem um exército. Não é o pé de uma mulher batendo. Quando ela bate o pé, parece que faz. O lugar treme. Mas é desse jeito mesmo, meu querido. É por isso que você tem que entender aquilo que Eliseu faz com o seu moço. Ele ora para que Deus abra os olhos do seu moço e mostre o exército do Senhor que está ao teu redor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o inimigo vem contra você, Deus já preparou uma emboscada. Tem um exército, tem um miríades de anjos que receberam ordem do Pai Celestial sobre a sua vida, para que te guardem em todos os seus caminhos. O texto diz que então, ao ouvir a voz, o barulho, olha o final do versículo 15. Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Você recebe essa palavra sobre a sua vida aí hoje ou não? Eu creio que é um exército saindo daqui à sua frente hoje. Talvez você não consiga ouvir com os teus olhos carnais. Talvez você não consiga ver com os teus próprios olhos humanos, mas sobre a fé que a palavra de Deus produz no nosso coração. Você tem que se apegar nessa palavra e crer que há um exército batendo o pé.
marchando com você hoje à noite, e você sai daqui, você acha que você está indo sozinho para casa, você acha que você está voltando para o trabalho sozinho. Engana-se você, tem um exército marchando, e é Deus indo à tua frente, dando vitória. E sabe o que vai acontecer? Versículo 17, eu acabo aqui. O texto diz que se espalha o renome de Davi por todas aquelas terras. Deixa eu te dizer algo aqui. O diabo pode tentar se levantar, mas mal sabe ele que aquilo que ele está intentando para destruição na sua vida, nada mais vai ser do que uma oportunidade para Deus exaltar você em meio a essa situação. E todo mundo vai ouvir falar o teu nome dizendo: aquele homem, aquela mulher, pelo poder da fé, pela unção do Espírito, fez coisas extraordinárias. O teu nome vai ser conhecido em todos os cantos. O seu trabalho, a tua empresa, o teu ministério, Deus vai te levantar de uma forma tão poderosa que todo mundo vai ouvir o teu nome. O texto diz que foi a partir desse dia, não foi por causa do óleo na cabeça, porque tem gente que tem título de rei, mas nunca conquistou vitória nenhuma. É quando Deus começa a trabalhar na sua vida, que o nome que Deus te deu vai ser começado a levantado. O texto diz que o nome de Davi se espalhou por todas aquelas terras, porque o Senhor o fez temível. Sabe de uma coisa? A pior coisa que tem para o diabo é quando o teu nome fica conhecido no inferno. Sabia que o nosso nome é conhecido no inferno? Não sei o seu, mas o meu eu espero que sim. Lembra quando aqueles dois figurinha, ao verem Paulo expulsar demônios, nós seguimos, vamos quebrar esse cara também, vamos amarrar esse negócio aí, vamos partir para cima. Tomaram uma coça do caçaro pelado. O demônio arrancou a roupa deles. E sabe o que ele disse? Bem sei quem é Jesus e quem é Paulo. Se ele se referisse só a Jesus, você ia poder dizer assim, bem, Jesus, né, gente? Pô, dá um tempo. Mas ele não fala só de Jesus. Bem sei quem é Jesus e quem é Paulo. Em outras palavras, o nome de Paulo corria no inferno, os demônios de gente. É o seguinte: com Paulo não dá não. Vamos arrumar outro jeito, porque o cara é casca grossa. O cara não é brincadeira não. O cara é cheio da unção de Deus. O cara é cheio de Deus, rapaz, um homem é ungido. Quando ele chega, a casa cai. Sabe de uma coisa? Aquilo que Deus vai fazer na sua vida, vai fazer a notícia correr no inferno. Os demônios vão dizer, chegou fulano de tal. Fulano de tal não é brincadeira não. Há um exército de Deus que está à disposição dele. Quando ele chega, a casa cai. Quando ele chega, a nossa derrota é certa. Se prepara. Deus está te dando vitória hoje à noite, em nome de Jesus. Baal Perazim para você hoje à noite, o Deus que abre caminhos para você. Você que chegou nesse lugar, hoje à noite, diante de impossibilidades, creia nessa palavra. A investida do inimigo veio, mas o Deus que é por você é maior, Ele é mais forte, e Ele vai abrir caminho, romper barreiras na sua vida, para que o teu nome seja exaltado e glorificado em todo lugar. Todo mundo vai conhecer seu nome, vai saber dos teus feitos. A gente ouve, eu estava ali, porque eu cheguei praticamente no início do culto, viu, irmãos? Tem uns irmãos que falam assim, pô, pastor Flávio, só chega na hora da mensagem. Não, eu estava lá dentro, fazendo companhia para o Jaime e para o Marco Aurélio. E eu estava olhando no meu iPad, eu tenho um programinha chamado Kindle, que é livros digitais. Você compra livro, ao invés de você ter o livro de papel, você baixa livro, você compra livro. Eu tenho dezenas, acho que quase uma centena, um pouco mais de livro no iPad. A maioria em inglês. É uma das vantagens da gente dominar a língua, a gente não fica limitado à literatura do Brasil, que está ruim pra caramba, principalmente no que diz respeito ao mundo evangélico. Só tem um livro bom, O Deus da Esperança. Pode comprar lá fora que é uma benção. Mas aí eu estava olhando um livro de 1877. Uma mensagem de Dwight Moody, um dos grandes evangelistas americanos. Hoje tem um instituto em Chicago chamado de Instituto Moody. O cara pregava, meu irmão, e o céu descia.
Olha o que eu quero te dizer. Muito mais. Quase 150 anos depois que o cara pregou a mensagem, está aqui eu lendo. Sabe por quê? O que Deus fez na vida daquele homem está ecoando por todos os lugares. O livro do cara, que foi editado em 1877, está em linguagem digital para a gente comer hoje. Sabe por quê? É assim que Deus faz com aqueles que Ele unge e separa. Ele levanta de uma tal forma que o teu nome vai rodar, não só a sua geração, mas aquelas que virão depois de você. A minha oração, sabe qual é? É que depois que eu partir dessa é para uma bem melhor. Amém ou não, gente? Amém. Vocês não querem ir, não? Tem uns irmãos que não querem, pastor, mas não precisa ser tanta pressa não, viu? Queremos ir, mas vamos esperar o tempo certo, né, irmãos? Mas a minha oração, sabe qual é? É que meu nome não fique limitado a uma lápide num cemitério. Porque tem gente que a única coisa que tem de lembrança do nome dele é uma placa num cemitério. Eu quero que na minha vida aconteça como aconteceu com Davi. Que o nome corra por todos os lados. Teve um moço, teve um homem que creu que pelo poder da fé, pela obediência, pela palavra, ele era indestrutível em nome de Jesus. Ele rompeu barreiras pelo poder da fé. No Espírito Santo, pessoas vieram e se prostraram aos pés da cruz. Eu quero que a mesma coisa aconteça através da sua vida. Na realidade, o levante do inimigo vai ser revertido como um favor de Deus para a sua vida. Cada levante do inimigo é uma derrota que Deus está te garantindo ter contra eles. Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. E o teu nome vai rodar. Teu nome vai ser comentado por aí. Foi a partir desse dia que o nome de Davi teve renome. Renome. Se prepara. Deus, Baal Perazim, o Deus que abre caminhos, está aqui hoje à noite. A única coisa que você precisa fazer é seguir a cartilha. Ore a Deus. Pastor, deu uma estreitada forte esses dias, hein? O inimigo se investiu de uma tal maneira que eu não sei o que fazer. Ore. Deus vai te dar uma direção e uma saída estratégica. Deus vai dizer o que você fazer. Deus vai te dar a direção correta. Deus vai colocar a palavra certa na tua boca. Foi isso que ele disse aos discípulos. Não vos preocupeis quando vos levarem diante dos tribunais. Lembra Jesus alertando os discípulos ou não? Porque naquele momento, o meu espírito colocará as palavras certas nos seus lábios. Quando a gente está dirigido pelo Espírito, a gente sabe como responder de maneira correta. E Deus hoje à noite te trouxe aqui para dizer que o Deus de Davi, Baal Perazim, o Deus que abre caminhos, não mudou. Ele está aqui hoje à noite. E Ele começa a abrir caminhos na sua vida também, em nome de Jesus. Amém.